Na trilha Plataformas de Produção de Conteúdo sobre convergência linear com o não linear, a nossa conversa hoje é sobre inovação. E para falar com a gente, o Fernando Pensado. O Fernando é o gestor de inovação e negócios do SBT. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Calvila. Obrigado, audiência, todo mundo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fernando, como é que o SBT está hoje nesse tema aí de linear ou não linear? Aqui a gente tem hoje uma missão bastante interessante, que é trabalhar justamente o linear e o não linear de duas formas, né? A gente tem aí diferentes pontos de contato, diferentes tipos de aparelho que o consumidor hoje tem acesso ao conteúdo do SBT. O mais comum e o que o pessoal conhece mais, obviamente, é a TV aberta, que aí a gente está falando do broadcast, e aí a gente tem executivos muito competentes que trabalham em identificar conteúdos ou gerar produções que atendam esse universo massivo de pessoas que tenham interesse em comum para gerar um maior volume de audiência, obviamente, ou oportunidades que também geram audiência bastante significativa, mas que, de repente, não é possível você ter o controle exatamente de quando vai veicular, como, por exemplo, um evento ao vivo de esporte, como futebol, que tem um horário pré-determinado, ou até mesmo algum evento noticioso, alguma coisa que o jornalismo precisa informar simultaneamente. Onde o SBT, a parte de inovação, a parte do lab, né, do broadband, ou seja, nessa comunicação, usando a internet basicamente como meio de distribuição desse conteúdo audiovisual. Aí a gente tem diversas formas, existe uma possibilidade maior, embora o grande desafio nesse quesito seja como organizar as diferentes soluções, tecnologias e hábitos de consumo dependendo do aparelho que a pessoa está consumindo. Vamos imaginar a jornada de um cliente, né? De uma pessoa que acordou, já dá uma olhada nas notícias, nas redes sociais, aí depois, ok, se prepara, toma banho, vai tomar um café e vai para a sua jornada do trabalho, aí depois está no desktop ou no notebook trabalhando, eventualmente, aí tem acesso a algum site, algum tipo de notícia, também dá uma olhada no celular, né, para variar, e depois vai para casa, seja no transporte público ou de alguma outra forma, consumir. Você tem esse trânsito que a pessoa, de novo, está com o celular, e aí depois chega em casa e quer descansar, quer ter o consumo que a gente chama de lean back, né? Quando você está no conforto do seu sofá, puxa, não quero pensar muito, não quero fazer essa curadoria e tal, deixa eu ligar, ver o que está passando e prende atenção. Então, a gente tem diversos tipos de situações que variam do aparelho e variam do tipo de consumo, qual que é o formato ideal e etc. E aí a gente trabalha com diversas equipes aqui no SBT. A gente tem a equipe da Carolina Gasal, que é a responsável pela área de conteúdo digital, por exemplo, que estão nas contas do SBT nas redes sociais, que recebem ou um feed de notícia, ou que recebe alguma imagem exclusiva, temas que interessam para esse público. A gente tem o Rodrigo Ronhart, que é o responsável em arquitetar o SBT News e executar esse projeto, que também tem um fluxo constante, aí, imagina, 114 emissoras espalhadas no país, gerando notícia local também, você organizar isso e poder distribuir isso para diversos tipos de perfis de consumidores, seja localmente, etc. Como é que a gente aproveita a força do linear, né? Eles se retroalimentam. Então, como é que funciona? Apesar da TV aberta ser unilateral, você tem que ser muito conciso e direto para fazer esse call to action, que a gente chama, né? Estimular a pessoa para ir lá e ver. Quer ver ou perder o capítulo anterior? Entra no sbtvideos.com.br e você vai poder ver todos os seus capítulos, acompanhar de graça e ter esse catch-up desse conteúdo. E lá dentro, a gente tem outros conteúdos que conversam com essa questão da novela. Então, a pessoa, puxa, tem legal, tenho aqui o catch-up da novela que eu perdi à tarde, mas eu estou com tempo, eu queria me entreter, puxa, eu estou aqui no site, no aplicativo do SBT Vídeos, e consigo ver Esmeralda, por exemplo, ou outros conteúdos que estão ali, que fazem parte de uma gama que está crescendo cada vez mais. E tem um outro caminho que é orgânico, isso que é muito interessante. A TV aberta,
e não estou falando exclusivamente, obviamente, do SBT, mas a TV aberta é um grande gerador de conversas nas redes sociais. Já era um interesse em comum entre as pessoas. A gente tem cases aqui que já aconteceram, por exemplo, de uma novela que tinha uma vlogueira, que era a Juju, ela tinha depois o canal dela no YouTube. E a gente criou o canal do YouTube dela e que ela tinha essa continuação, essa conversa com a audiência e com o público. E foi se aprofundando, isso gera novas oportunidades comerciais, gera mais engajamento, ou seja, aprofunda a relação com o público, com o fã. Está acontecendo, por exemplo, a Fut Live. Então, você acaba de assistir a partida, olha, vai lá, entra no site da SBT e você vai poder acompanhar aqui a conversa do que aconteceu no pós-jogo. Não é simples reorganizar isso, porque são várias provocações e de plataformas e viradas de chave. É uma questão de hábito. Televisão é hábito. E aí, como é que a gente vai fazendo esses ajustes? Analisa os dados, acompanha qual que foi o melhor fluxo, qual que é a melhor forma de call to action e avança. Aí, nesse aspecto, Fernando, como é que você vê as tecnologias ajudando nesse sentido? A tecnologia é um braço fundamental para isso poder acontecer. Então, a tecnologia por si não é a solução. A tecnologia combinada com a criatividade ou conteúdo, que tem uma equipe super competente para gerar esse tipo de interesse e movimentar aí, a atenção das pessoas, é o que faz. Aí a gente fala, puxa, isso daqui tem sinergia para ir para um determinado tipo de solução técnica. Show do Milhão. Show do Milhão voltou agora, é um programa que está assim, no coração das pessoas, é possível acompanhar edições antigas que estavam lá no SBT Vídeos, e a gente tem um aplicativo, o Game Mobile, do Show do Milhão. Mas, puxa, esse é um programa que tem muita questão da voz, etc. Tal. A gente percebeu que, puxa, isso daí tem muita aderência com assistente de voz, desenvolvemos para Alexa. Então, você começa a ter uma convergência entre você trazer a experiência de imersão de estar assistindo a televisão de uma forma lean back, como eu comentei, ou até lean forward. Você está participando do Show do Milhão, seja no celular, pelo aplicativo, ou usando a Alexa. Outra forma que a gente tem aí, que a gente está acompanhando como um case, por exemplo, Poliana. A gente teve a novela, dentro da trama da novela, por acaso tinha um estúdio de desenvolvimento de games, que era a 011 ou Otto. A 011 desenvolveu um game que se chamava Joy Toy. A gente desenvolveu o game Joy Toy e o público vê o que passou na tela e fala, puxa, que legal. A tecnologia permite que você crie soluções que vão de acordo com a necessidade. Existem outros experimentos que a gente faz, que ainda não tem uma massa crítica, que a gente entende que ainda é um pouco mais complexo para a grande massa poder entrar, mas que a gente experimenta. Um exemplo disso foi o lançamento das NFTs. O SBT é o grande formador de tecnologia. Não, a gente tem aí uma rede de contatos no mercado, diversas startups, diversos profissionais e colegas que trazem a ideia. Aliás, acho que essa questão de, ok, tem fit com a nossa audiência, vamos medir, vamos testar, e a gente testar essas tecnologias. Pode ser que isso evolua, pode ser que não, e a gente vai aprendendo, analisando os dados e como é que é o feedback do público. Essa interação constante, ela é um caminho de sustentabilidade para esses dois meios de entrega de conteúdos para as audiências? Essas mega tendências, necessariamente, ela não chega a estar com data marcada, que nem foi, ou seja, digital, ó, vamos virar a chave. Esses hábitos, eles estão acontecendo, as pessoas estão usando. Tem redes sociais que há 5 anos atrás não tinha tanta evidência, e hoje quem está fora do TikTok, eventualmente fala, puxa, você está perdendo aí um fluxo de oportunidades e de audiência relevante. Então, a gente tem a consciência de que o 5G está chegando, já está com uma perspectiva que aumenta, potencializa muito essa forma de comunicar sem a latência, com mais velocidade, exigindo aí que os aparelhos acompanhem isso, etc. Mas a gente sabe que isso é uma evolução. A TV aberta, o broadcast, a gente entende que vai perdurar, né? Bill Gates falou, né? Eu sei, se tiver um cataclismo, acontecer alguma desgraça aqui no mundo, provavelmente a gente vai ouvir essas notícias pelo rádio. Existe aí um legado dessas tecnologias, porque, bem ou mal, elas funcionam e são práticas, né? Você tem certas limitações, mas colocou a TV aberta com uma antena e espetou na tomada, você está recebendo ali conteúdo de graça e simples, né? Você não precisa esperar o buffering e tudo mais. Mas a gente sabe que
a tendência é que isso se evolua e te abra muito mais possibilidades, como live commerce, e-commerce. Então, a gente percebe aí que tem vindo um mundo de muitas oportunidades, mas o que a gente tem que estar atento é o que o público está consumindo, o que já é natural para esse público para trafegar, para usar e etc. E é isso que a gente está aprendendo nessa jornada. Fernando, a gente precisa terminar nossa conversa, que está muito boa. Você tem mais algum recado para a nossa audiência? Meu recado é te agradecer, Calvila, pela oportunidade e pela Set Experience de poder conversar um pouquinho mais com vocês e aprender com toda essa jornada. Obrigado a você por ter estado com a gente e dividido aí um conteúdo muito interessante. Eu convido vocês a aproveitarem todos os conteúdos que nós temos aqui nas trilhas, né, do Set Academy. Obrigado, pessoal. Até mais.